Olá, a paz do Senhor a todos, inscritos no meu canal. Hoje eu vou tratar com vocês a respeito de um assunto muito interessante, um assunto muito atual, um assunto muito interessante para os nossos dias. E assunto esse que requer uma meditação, requer uma atenção especial, certo? Porque um assunto, eu vou tratar de um assunto hoje que nós estamos vivendo, que nós vivenciamos. E como texto base para a nossa reflexão de hoje, para a nossa mensagem de hoje, eu vou pegar Jó 36:15, que diz assim: aos aflitos livra das suas aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Apenas esse versículo, mas não falar de outros. Mas nesse versículo aqui, eu pude achar nele uma chave. E vou passar essa chave para os irmãos. Eu pude encontrar aqui uma solução que vai mudar as nossas vidas, de como pensamos e vemos o sofrimento por resto das nossas vidas. Apenas nesse versículo, certo? Apenas nesse versículo, certo? Ou seja, nessa pregação eu vou falar sobre sofrimento, sobre sofrimento. Como você vê o seu sofrimento? Ou provação em que você se encontra hoje. Você vê o seu sofrimento como uma correção divina? Você sabia que o sofrimento não deve ser visto apenas sobre o aspecto punitivo, mas principalmente do educativo. Ou seja, o sofrimento ele não pode ser apenas visto do aspecto punitivo, mas sobre um aspecto educativo. Se é educativo, é Deus que está nos ensinando, é Deus que está nos moldando para um novo avanço na nossa vida, uma nova conquista. Sabe por quê? Porque a adversidade é a universidade de Deus. É lá que nós moldamos nosso caráter. É lá que nós aprendemos a caminhar. Então, se Deus utiliza dessas ferramentas para educar, para a educação dos filhos. Então, se somos filhos, temos que obedecer, como filhos obedientes, obedientes à sua voz. Assim como os anjos estão prontos para obedecer à voz de Deus, assim nós também temos que estar. Porque ele fala de duas maneiras: audível e através de seus mensageiros. Mas para isso nós precisamos ter a condição e a consciência de que Deus está falando. Ou então reconhecer a sua voz. E eu lhe pergunto, você consegue reconhecer a voz de Deus? Ou você consegue reconhecer um irmão que está falando, uma irmã que está falando, que o que o irmão está falando e a irmã está falando é Deus que está mandando? Você consegue reconhecer? Porque isso traz uma intimidade maior para com a pessoa e Deus, certo? Não é comum estarmos passando por provações, queremos atribuir a Deus nossas condições, a Deus e a terceiros. Ou seja, é comum nós queremos atribuir o nosso real motivo, as nossas condições, o que nós estamos passando. Muitas das vezes nós culpamos a Deus ou a terceiros. Isso não vem de agora, isso vem desde lá de trás, desde lá do passado, desde lá dos primórdios. O primeiro casal, eles já passaram por isso, certo? Ou seja, Adão atribui a Deus o momento em que ele está passando, a dificuldade que ele está passando. Adão atribui a Deus. Adão ele já atribui a Deus essa questão, certo? Vamos ver
só para refrescar a memória dos irmãos, vamos ver o que foi que Deus perguntou a Adão e ele retribuiu a Deus o real motivo de estar passando pelaquela dificuldade. Vejamos. Primeiro, ele recebeu uma ordenança. Adão recebeu uma ordenança. Perceba que no contexto da ordenança, a mulher não estava presente. Ela não estava presente. Eva ainda não tinha sido feita na realidade. Certo? No capítulo 2, o verso 16 e 17, nós vamos ler. E o Senhor deu-lhe esta ordem. Recebeu uma ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, aqui tem uma ordem, aqui tem uns limites estabelecidos por Deus, e o homem quebrou esse limite, certo? Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Certo? Pronto. Aqui Deus chamou Adão para botar nomes nos animais, certo? Nos animais do campo, todos os animais. E o nome que Adão colocasse, esse seria chamado, certo? Todavia, não achava companheira para Adão. Agora vamos para o capítulo 3, que tem como a epígrafe do versículo a queda do homem. Vamos para o capítulo 3 e o verso 8 em diante. Ouvido a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e a mulher, entre as árvores do jardim. Perceba que eu comecei o vídeo falando que eu ia mostrar aos irmãos uma chave. Perceba que eu comecei o vídeo falando que eu ia... se você era capaz de reconhecer a voz de Deus, certo? Então, essa chave tem a ver com os ouvidos. Perceba que o que eu estou falando é... Olha só, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, perceba que vai girar em torno disso, certo? 9. E chamou o Senhor Deus ao homem, que lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e escondi. E ele respondeu, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Certo? 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Certo? Então, nesse momento, nessa hora aqui de medo, né, de se esconder da presença de Deus, Adão atribui a Deus o que estava passando. Porque se nós for para o versículo 8, na formação da mulher, no versículo 3, versículo 2 e versículo 18, disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então foi o Senhor quem fez a mulher para o homem. E aqui no verso 12 do capítulo 3, Adão atribui o momento, aquele momento que ele estava passando, aquela provação, aquele pecado com punições, botou nas costas de Deus, certo? Porque ele diz assim, ó: a mulher que tu me deste por esposa, né? Ou seja, mas a culpa foi de Adão, porque não é o caso aqui do nosso vídeo, mas se nós formos olhar a resposta da mulher que ela dá à serpente, é
totalmente controvérsia desses dois versículos aqui, do 16 e do 17, que Deus dá ordenança ao homem, certo? Então eu peguei o livro, peguei aqui Gênesis, só para você ver, porque muitas das vezes, quando nós estamos passando por dificuldade, quando nós estamos passando por aflições nas nossas vidas, em vez de nós ficarmos firmes, ficarmos na dependência de Deus, nós vamos culpar Deus, vamos culpar terceiros, e é nesse exato momento que Deus quer se revelar aos nossos ouvidos e nós não entendemos, nós não percebemos, certo? Ao aflito livra. Agora pensamos quantos aflitos existem no mundo, quantos aflitos nesse momento estão sendo afligidos na cidade, no país, muitos aflitos, seja na questão financeira, seja na questão emocional, na questão espiritual, muitas aflições, na questão na empresa, muitas aflições, porque este tipo de problema, eles vêm dessas áreas, e há um perigo muito grande nessa questão de uma pessoa sem o controle necessário ficar deprimido. Sabemos que a depressão é o mal do século. Não podemos brincar também com a depressão. Não podemos fazer chacota com a depressão, porque a depressão é um mal sério. É uma coisa que requer cuidado, certo? Então, aos aflitos livra. Então, se há aflito, há também livramento da sua aflição. Ou seja, a aflição que eu estou passando neste momento, a aflição que eu estou enfrentando, há livramento. Mas aqui é a chave. É na opressão. Na opressão. E na opressão se revela aos seus ouvidos. Ou seja, temos que estar atento para quando ele se revelar, para nos orientar, para nos direcionar, nós saber para sair daquele problema, certo? Porque muitas das vezes Deus, ele tá conosco. Muitas das vezes na hora da dificuldade, na hora da opressão, ele tá ali querendo falar conosco, mas nós, como eu já falei, com a nossa preocupação, né? Preocupação essa que eu acredito que seja né, por causa do pai de família, da mãe de família. Se preocupa com os credores da água, da energia, do aluguel, se morar de aluguel. Então esses vêm e eles querem, né? Querem que as suas dívidas sejam pagas, certo? Seria mais fácil se os problemas, né, nas nossas vidas viessem de uma só vez, por vez, mas não, eles não marcam dia nem horário, eles vêm tudo numa mesma hora, tudo é como se fosse uma avalanche de problema, aí vem um por cima do outro, aí vai desencadeando muitas coisas, certo? Mas como eu falei, o problema ele não pode ser visto muitas das vezes do aspecto punitivo, mas sempre do aspecto educativo. Sabe por quê? Porque a diversidade é a universidade de Deus. Deus nos deu mais de 3.000 promessas preciosas na sua palavra. Cada promessa é personalizada no céu para ajudar-nos a enfrentar os problemas da vida e receber provisões sobrenaturais disponível para cada problema com o qual nós se deparamos. Mas para isso precisamos estar atentos à sua voz, porque ele vai se revelar para nos dar o caminho, para nos dar a saída do problema. Certo? Todos nós deparamos com problemas, mas eles são a razão de cada avanço que nós realizamos. Certo? Por isso que eu digo,
que o problema ele não pode ser visto do aspecto punitivo. Porque tá aqui, ó. Se você está avançando, se você mais tarde vai, o seu problema, a sua dificuldade, ela vai inspirar outras pessoas, certo? Os problemas não deixam mais sagar, não cessa, eles sempre vão continuar. Os problemas lhe enrijece, né? Você fica mais firme, você fica amadurecido, você amadurece com os problemas, certo? Os problemas forçam você a pensar além. Os problemas é uma oportunidade de entrar num novo nível de realizações através dos problemas. Então eu não posso dissipar os problemas na minha vida, porque eles vão me auxiliar a entrar num novo nível de amadurecimento, de compreensão das coisas, certo? Eu gosto sempre dessa frase que eu vou falar aqui para os irmãos. Um problema não é somente um obstáculo que dificulta o alcance de um objetivo desafiador. Ele é um grão de areia em uma ostra, cuja irritação cria uma pérola preciosa. E essa pérola preciosa somos nós. Quando nós passarmos pelo problema, quando nós passarmos pela dificuldade, nós vamos ser aprovados, amadurecidos, vamos estar numa nova concepção, uma nova mentalidade. Então, essa é a finalidade do problema. Essa é a escola que Deus utiliza para nos ensinar, para nos educar. O problema acontece com os membros da raça humana, né? Todos nós, todo mundo, pessoas boas, pessoas más, estão todos, vão todos passar por algum problema, né? Então, como eu li o capítulo de Jó, no capítulo 33, verso 15, é na opressão, né? O Senhor se revela aos seus ouvidos, certo? E aqui um pouco pro livro de Jó, no capítulo 32, Jó Eliú vai falar, olha só. Eu vou abrir aqui a Bíblia. Olha só. Essas falas que eu vou falar aqui, a começar no capítulo 32. Olha só. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquiel, o Buzita, da família de Arã. Ficou irado, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Ou seja, a ira de Eliú se acendeu justamente por causa disso, porque os homens, né, eles não tinham a solução para Jó. Eles não apesar de ser homens balizados, apesar de ser homens de conhecimento, apesar de ser homens sábios, eles não tinham como responder a Jó. Na verdade, todos nós que passamos por uma dificuldade, todos nós que passamos por uma adversidade, muitas das vezes não há pessoas que cheguem com ajuda, cheguem com amparo, certo? Porque muitas das vezes não tem como ajudar, certo? E se é da pessoa procurar pessoas assim, é muito melhor chegar na sua casa, dobrar seus joelhos e falar com Deus, certo? Porque Ele vai se revelar, vai lhe orientar e você vai sair desse problema, né? Também a sua ira acendeu-se contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenava. Ou seja, não vão achar o que responder, todavia vão condenar, certo? Eliú, porém, esperou para falar,
porquanto tinha mais idade do que eles. Ou seja, Elifaz, Zofar e Bildade. Os três amigos que tinham como dar uma palavra a Jó, tinham como responder alguma coisa, não tinha como responder. Todavia, condenavam. Certo? Então ele espera para falar. E eu acho lindo esse espera aqui, porque denota que ele era um jovem, certo? Um jovem que esperou para falar, né? Quantas vezes nós como jovens temos algo da parte do Senhor para falar, mas muitas vezes somos silenciados por alguém, por ser alto da sociedade, certo? Sociedade essa que eu estou falando, cristã, certo? Eu acho lindo, eu estudo um pouco sobre o apóstolo Paulo, eu acho lindo quando ele fala, né, que o apóstolo Paulo, quando ele ia falar às pessoas do mais alto nível acadêmico, ele subia também. Mas quando ele ia falar com as pessoas do mais baixo nível, ele baixava o nível também. Então nós precisamos ser assim, certo? Ou seja, quando uma pessoa não acredita em você, né, não bota fé, não tem acreditar, não bota fé, não esperança, você tem que se manter firme, certo? Porque a sua vocação um dia vai chegar, não adianta desistir, certo? Então ele esperou, né? Jó estava passando por toda, e vale ressaltar também que Jó, nessa provação, nessa aflição de Jó ele perdeu tudo que tinha, sua riqueza, suas famílias, seus bens, certo? Num único dia. Esse acontecimento aqui foi num único dia. Num único dia. Como eu falei no começo do vídeo. Bom seria se os problemas da nossa vida, as aflições da nossa vida, viessem marcando hora e horário. Marcando dia e hora. Mas não. Elas vêm tudo numa hora só. Certo? Para que nossa cabeça vire e nós começamos a murmurar e a espraguejar e a botar a culpa em Deus. Então, muitas das vezes, o problema é esse, certo? O problema gera isso em nós, mas nós precisamos manter o controle, manter o equilíbrio para que Deus possa agir. Porque mantendo o controle, mantendo o equilíbrio, Deus vai agir em nosso favor, certo? Então precisamos manter esse controle e equilíbrio. E Eliú continua no capítulo 33. Agora aqui nós vamos falar de um cara que era verdadeiro na sua opinião, era verdadeiro no que ia falar, e as suas palavras saíam diretamente de Deus. Agora eu pergunto, se você reconhece uma pessoa que vai lhe falar algo da parte de Deus e você vai receber. Porque muitas das vezes a pessoa tem algo da parte de Deus, mas por ser jovem, por ser pessoas que ainda não há um certo grau de experiência, as pessoas não recebem, as pessoas rejeitam, as pessoas crucificam esse tipo de pessoas. Mas nós vamos aprender que Eliú foi altamente usado por Deus. Ele é apresentado apenas no final, no capítulo final de Jó, né? Começando no 32, certo? E vai até o 37, se eu não me engano. Até o 38, que é o seu diálogo final, certo? Então, Deus, eu não tenho dúvida que Deus enviou esse jovem para mostrar a Jó. Porque como nós já limos aqui, Jó ele se justificava mais a si mesmo, certo? E ele quis dizer que Deus tinha tirado o direito dele, certo? Então Eliú vai com essas finalidades, resolver, dar orientação, porque Jó ele com certeza ele não estava parando para raciocinar, certo? Ele estava se justificando demais, estava né? Como nós se justificamos não na maneira de Jó,
E esse contexto que eu estou falando, também não estou falando no contexto de Jó, porque nesse contexto aqui, nenhum ser humano, irmãos, nenhum ser humano aguentaria passar pelo que Jó passou. Perdeu tudo em um único dia, a opressão da sua esposa, amaldiçoa esse teu Deus e morre, certo? Mas né, a gente tem que entender ela também. Uma mãe perder 10 filhos de uma hora para outra, toda a riqueza, todos os seus bens, né? Então, temos que entender que essa provação só foi Jó que aconteceu, né? Só foi Jó quem aguentou. E vale ressaltar também que essa provação, Jó não sabia de nada. Nós que vamos ler o livro, nós temos ciência de tudo que vai acontecer. Mas Jó não. Certo? A única ciência que ele teve era dos servos que vinham trazer a nova. Certo? Certo? A nova. A única coisa que ele sabia era disso. Certo? Só que foi que aconteceu. Essa provação de Jó foi debatida lá nas mansões celestiais. Quando os anjos se reúnem perante o Senhor, Satanás também vai junto com eles para justamente acusar Jó e pôr em xeque a sua piedade, a sua fidelidade, né? Põe em xeque, certo? Assim, na verdade, agora começa. Assim, começa no 33. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões. Perceba que eu falei, a chave era para ouvir. Nós temos que estar com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Olha só. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Então precisa estar atento, precisa estar com os ouvidos atentos, porque Deus vai falar ou vai enviar mensageiros para falar, certo? Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. Ou seja, Eliú está dizendo aqui que já tinha abrido a boca. Todas as palavras que iam sair eram palavras sinceras, palavras que muitas vezes ele não ia gostar, né? Assim como nós também, muitas vezes quando recebemos alguma palavra de algum irmão, muitas vezes nós não gostamos, mas precisamos estar com os ouvidos atentos para discernir se é Deus está falando ou é o irmão, ou é Deus está usando o irmão para falar, certo? As minhas razões saíram olha só, as minhas razões saíram da sinceridade do meu coração e da pureza da ciência dos meus lábios, certo? Eram as razões sinceras, puras. Aí ele, no versículo 4 do capítulo 33, ele atribui a Deus, ó. O Senhor Deus, o Espírito de Deus me fez a inspiração do Todo-Poderoso. Me deu vida, certo? Ou seja, lá em Gênesis, quando Deus cria um homem, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, certo? Quando ele diz assim, ó, me deu vida, que ele recebeu o sopro de Deus, certo? Respondeu mais Eliú e disse, olha só, ouve mais uma vez, ouve vós sábios as minhas razões, e vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Agora aqui ele está falando ele faz Zofar e Bildade, os três amigos, né? Sábios e instruídos, foi o que eu falei. Eram homens que eram sábios e instruídos. Por isso que ele espera para falar. Por isso que ele espera para falar. Por isso que ele espera para falar, certo? Ou seja, muitas das vezes um testemunho particular, muitas das vezes eu sei de alguma coisa, sei explicar alguma coisa, mas eu não falo. Por quê? Porque eu sou que nem Eliú. Eu espero para me falar. Eu não ultrapasso ninguém, eu não pulo a minha... como é que se diz? Eu não
ultrapasso os meus limites. Em qualquer ocasião, você vê eu, Edivan, você vai ver que eu, Edivan de Souza Lima, nunca vou ultrapassar meus limites, certo? Então eu sou como Eliú, certo? Porque os ouvidos provam o paladar, porque os ouvidos provam as palavras como o paladar prova a comida. É os ouvidos, certo? Temos que estar atento o que o mestre está nos querendo dizer, porque ele vai nos revelar, vai nos mostrar o caminho a ser seguido, quais situações que nós vamos ter que fazer na nossa vida para nós sairmos do problema, solucionar o problema, certo? Porque Jó, olha só, porque Jó diz, sou justo, justo e Deus me tirou o direito. Vendo? Então nesse caso aqui, Jó não estava os ouvidos atentos ao que Deus estava falando, né? Que Deus estava falando, porque mesmo na dificuldade, mesmo na aflição, o Senhor está lá, Deus está lá, nos observando de perto. Agora, o nosso modelo de comportamento é que conta. O que foi que aconteceu com o povo que saiu do Egito? Murmuraram, final das contas, não entraram na terra de Canaã. Muitos corpos caíram pelo meio do deserto, por causa de quê? Da murmuração. Ou seja, quanto mais eu murmuro, quanto mais eu fico querendo se justificar, quanto mais eu atribuo a outras pessoas o meu real motivo do que eu estou passando, Deus ele não vai se revelar e não vai me mostrar o caminho, a decisão a ser tomada. Para isso eu preciso estar equilibrado e orando continuamente, certo? Jó 36, do 1 até o 5. Prosseguiu ainda, como eu falei aqui, as falas de Eliú falando, certo? Prosseguiu ainda Eliú dizendo, e disse, espera-me um pouco e te mostrarei que ainda há razões em favor de Deus. Certo? Ou seja, atribuir a Deus. Paulo ele fala sobre isso. Eu sei passar na bonança, também sei passar na dificuldade. Paulo ele fala sobre isso, né? Você já atribui a Deus, está passando por prova, está passando por luta. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Por quê? Porque Deus não dá uma provação, Deus não dá uma aflição sem um propósito. Pode perceber que Deus vai dar uma provação e e você vai passar por aflições, vai ter um propósito. Você pode não entender nada, mas vai ter. É bem verdade que muitas provações, muitos problemas, certo? Muitas aflições são adquiridas por nós próprios mesmos. Nós que procuramos os problemas que vêm até nós, certo? Mas Deus, ele é fiel. Mesmo nós sendo imerecedor, ele está lá para nos orientar, para nos dar a capacidade e nos instruir a sair desse problema. Sabe por quê? Às vezes a maneira mais rápida de sair de um problema é a mais difícil. É a mais difícil. Certo? Então, Deus, ele vai nos mostrar. Certo? De longe, retirei as minhas opiniões e ao meu Criador atribuirei a justiça. Está aqui. Ou seja, quando ele diz de longe, retirei as minhas opiniões, é porque ele já vinha vendo os discursos dos três amigos. Ele faz Zofar e Bildade. Certo? E aí ele diz a minha opinião. E ao meu Criador atribuirei a justiça. Né? Ou seja, ele está dizendo, tudo que acontece, de bom, de ruim nas nossas vidas, temos que atribuir a ele. Porque ele é o Pai Celeste. Bons marinheiros, eles não são formados nas águas calmas. Bons marinheiros são formados
nas águas, nas tribulação das águas, no mar turbulento, no mar revolto. Certo? Então, temos que ter essa consciência. Saindo de um problema, nós somos aprovados por Deus. Eu sempre falo isso na minha saudação que eu dou, que a vida do cristão, ela é feita, não é feita só de alegria, nem é feita só de tristeza. Ela é uma mesclatura dos dois, certo? Porque se for feita só de alegria, se for só bênção, bênção, vitória, vitória, bênção, vitória, vitória, o crente, o ser humano, se esquece de Deus. Mas é na hora da provação que ele chega mais a Deus, se torna íntimo de Deus, a ponto de os seus ouvidos serem sensíveis à voz do Espírito Santo. É na provação, né? E também não é só luta, 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 dificuldade, dificuldade, porque senão Deus era injusto. Porque ele diz assim, ó, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então quer dizer que nós vamos para Jesus e vamos ficar na prova, direto na prova, não. É uma mesclatura. Ora você está na bênção, ora você está na prova. Para que isso? Para nos moldar, para nos capacitar. O povo, quando estava lá no Egito, estava sofrendo uma carga pesada. Mas quando estava no deserto, tinha nuvem de dia, a coluna de fogo durante a noite, alimento, água, mas murmuraram. Certo? Murmuraram. Certo? Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Olha só. Uma pessoa que vai diretamente enviada por Deus, as palavras delas não são falsas. Aí ele continua. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Temos que ser sinceros na nossa opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Certo? Grande é em força de coração. Mas, Edvan, você falou sobre a chave para nós sairmos do problema. Solucionar os nossos problemas. É ouvir a voz do Espírito Santo. Certo? É ouvir a voz do Espírito Santo. Eliú revela um Deus soberano e não está obrigado a dar resposta a homens. Muitas das vezes nós ficamos questionando, querendo que Deus responda, querendo que Deus... Muitas vezes não é assim. Além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Foi o que eu falei. Se você pegar aqui pedagogia, vai lá para a educação. Educação, certo? Educação. Sabe por que muitas das vezes... Dois motivos. Porque muitas das vezes Deus fala e nós não escuta. Ou seja, estamos preocupados em solucionar o problema com as nossas próprias mãos. Com o nosso próprio entendimento. Nossos próprios entendimentos. Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações, nem de seu silêncio. Deus não precisa explicar. Ele está lá. O que nós precisamos entender é que ele nos assiste nas nossas aflições, na nossa dificuldade, nas nossas provações. Ele está lá. Isso é o bastante para nós saber. Certo? Agora tem gente que quer exigir coisas de Deus, mas não é bem assim. E sabe por que nós muitas das vezes não ouvimos Deus falar? Por conta do nosso orgulho. O orgulho do homem priva de ouvir a Deus.
Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa se revelar ao homem quando julga necessário. Agora tem que haver um quebrantamento, né? Tem que haver um quebrantamento, certo? Então, nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, possamos entender o que Ele quer para a nossa vida, e que os nossos problemas vai ser solucionado, e que as nossas provas vão passando diariamente. Tem um hino que diz: em vez de murmurares, canta um hino a Deus. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus continue abençoando aos meus inscritos no meu canal. Já estou com 57, né? 57 amigos, 57 irmãos, 57 pessoas que vão me ouvir falar e pregar. Então Deus abençoe a cada um, continue aí curtindo meus vídeos, visualizando, certo? E comentem, né, também, se você está gostando, envie para outros amigos, certo? Deus vai sendo louvado, certo? Vamos atribuir a Deus aí, eu não quero atribuir a mim, né, a nenhum esforço, não quero atribuir aos irmãos que estão alavancando o meu canal, compartilhando, incentivando outras pessoas, né, pessoas que estão botando aí nos seus stories, né? Muito obrigado também, que Deus abençoe a vida de todos. Então, vamos ficar sensível. Deus, Ele quer nos falar nesses últimos dias, certo? Então vamos ficar sensível à voz do Espírito Santo. Ele vai querer falar, Ele vai falar conosco para nos orientar, para nos capacitar, certo? A tomada de decisão. Então Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, amém.